Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quando chegam os reforços do Mengão, JJ, há perigo no Benfica? E qual é o nosso time titular no dia de hoje? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, sobre as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Vamos lá, pessoal. Começando o dia de hoje falando em Thiago Mendes e Kennedy, jogadores, respectivamente, do Olympique de Lyon da França e do Chelsea da Inglaterra, nosso possível adversário na final do Mundial em dezembro. Vamos torcer para que a gente chegue até lá, pessoal. Vamos lá. Muita gente perguntando, né? Se eles vêm, se eles não vêm, quando eles vêm. Muita gente querendo saber o que falta para o Flamengo fechar essas negociações, como é que elas andam, né? Por que eles ainda não vieram. Pessoal, e vou falar primeiro a informação. O Marcos Braz, na entrevista posterior à primeira entrevista do Renato Gaúcho, da chegada dele no Flamengo, ele deu uma entrevista e foi perguntado sobre os reforços, né? 3 nomes foram perguntados para ele. Um foi do Renato Augusto. Ele disse que não tinha mais nada. Parece que ele está se acertando com o Corinthians. Então, Renato Augusto está fora. E 2 nomes ele assumiu que estavam realmente recebendo proposta do Flamengo, né? Que é o Thiago Mendes, do Lyon, da França, e o Kennedy, né? E disse que as negociações estão em andamento, né? Até aqui a informação, eu vou dar o meu palpite, né? Você acha, flamenguista em Portugal, que esses jogadores vêm ou não vêm? Eu acho que podem vir, sim. O Flamengo se compromete, o caso do Kennedy, né? Seria um empréstimo gratuito aí para que o Chelsea possa usar o Flamengo como vitrine. E o Thiago Maia, existe aí uma diferença em relação ao que o Lyon quer. O Lyon até admite emprestar de graça, porém o Lyon quer com uma obrigação de compra, quer que o Flamengo, usando ele ali por um mínimo de jogos oficiais, o Flamengo tem a obrigação de comprá-lo, né, no final do passe. Os dois devem vir com preço de passe fixado, mas o Thiago Mendes, o Lyon quer o que, por exemplo, o Bragantino fez com o Flamengo fez com o Bragantino, emprestando o Latam com algumas metas a serem atingidas. Lá o Bragantino tem a obrigação de compra e o Lyon quer fazer o mesmo com o Flamengo. As negociações ainda correm. Mas então o que está faltando então para que isso aconteça, pessoal? É muito simples, né? Esses clubes não pretendem utilizar esses jogadores, porém investiram um dinheiro e querem ter o retorno sobre esse investimento que fizeram em função dos contratos que eles têm com os respectivos jogadores. O que eles pretendem fazer prioritariamente, pessoal? Seria muito melhor para eles que eles emprestassem esses jogadores para outros clubes da Europa. Né? Por quê? Porque o futebol brasileiro, o futebol sul-americano como um todo, tirando aqui Portugal, onde eu moro, ele não é visto pela Europa como um todo. Né? Assim, a Europa vê o futebol brasileiro da mesma forma que a gente vê o campeonato jamaicano, né? o campeonato da Costa do Marfim, o campeonato do Azerbaijão. Pessoal, não passa futebol brasileiro e as pessoas não têm contato com o futebol brasileiro. Então, assim, eles emprestarão para o Flamengo em último caso. Mas o Flamengo é vitrine, é o maior clube do Brasil. O maior clube do Brasil, tirando Portugal e tirando os imigrantes brasileiros nesses países, ele não é visto. Então, assim, teoricamente, mandar para o Brasil é a mesma coisa que mandaram para nós brasileiros, mandar um jogador para jogar no mundo árabe. Não se vê mais. Então, assim, qual pode ser o caminho? E eu acho que até com a conversa com o Chelsea, o Flamengo utilizou isso. Jogando no Flamengo, talvez ele esteja mais próximo da seleção brasileira. E aí, sim, sendo convocado pela seleção brasileira, pensando no interesse do clube que tem os direitos do jogador. Aí pode ser que ele chame a atenção e que tenha interesse de outro clube europeu.
né? Ou vender realmente, se livrar do ativo, aí pode ser. Então, qual é a informação que eu queria dizer para vocês? As grandes janelas europeias, por exemplo, a da Espanha e da Inglaterra, na Inglaterra, onde joga o Kennedy, fecha no dia 31 de agosto. O que eu quero dizer? Acho que se essa negociação for à frente, ela vai ser próxima a 31 de agosto. Até dia 31 de agosto, o jogador pode ser negociado com outro clube europeu. Então, não esperem agora para que seja uma coisa que aconteça exatamente agora, que aconteça agora no mês de julho. Duvido muito que isso aconteça. Duvido muito realmente. Né? Acho que vão estar esperando até o fim do mês de agosto para poder negociar. No caso do Thiago Mendes, mais ainda, porque a janela francesa fecha no dia 20 de setembro. Né? Então, assim, teoricamente, né, o Thiago Mendes seria só para setembro, respeitando essas janelas. Se bem que as grandes janelas europeias fecham quase todas elas no 31 de agosto. Então, se esses jogadores realmente vierem, pessoal, em função da forma que está sendo negociado, não esperem que eles venham a vestir o manto sagrado rubro-negro antes do final de agosto. Então, o Flamengo vai jogar aí o mês de julho e o mês de agosto quase todo sem esses jogadores. Virão aí, se vierem, para o mês de setembro. Então, o Flamengo, se forem esses realmente os únicos alvos do clube, não terá reforços nos próximos 2 meses, é o que eu suponho aqui em função do mercado europeu. O Flamengo vai jogar com esse time, né, por esse time não que o Flamengo vem jogando, pessoal, desde a convocação dos jogadores para a Copa América. O último jogo que o Flamengo teve aí, boa parte dos seus titulares foi o jogo contra o Palmeiras. De lá para cá, o Flamengo não teve mais os seus titulares, tá? Esses jogos todos sem jogar com seus titulares, né? Em função da Copa América e agora em função das contusões, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, aproveitando disso, há muito tempo o Flamengo não joga com o time titular. Queria saber de você, para você, qual seria hoje, contando com todos os titulares, contando com todos os jogadores, para você, qual seria, com o elenco que a gente tem hoje, o time titular do Flamengo? Qual seria para você o time que você escalaria tendo força máxima? A gente perdeu o Gerson, enfim, teve uma mudança de treinador. Né? Eu vou dizer para você qual seria o meu time titular do Flamengo hoje em dia. Né? Qual seria o meu critério? Aproveitar o máximo de talento que se tem no elenco. Meu time titular do Flamengo hoje seria Diego Alves, Isla na lateral direita, a zaga, Arão e Rodrigo Caio. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Meio campo, Diego na primeira volância, Thiago Maia na segunda volância, se revezando. Arrasca e Everton Ribeiro, como meias ali, e na frente Bruno Henrique e Gabigol. Né? Será que Renato Gaúcho vai manter o Arão na zaga? Ele ainda pode fazer um time alternativo disso, trazendo aí o Gustavo Henrique como zagueiro, então colocando um time mais ou menos... o que eu acho que o Renato vai colocar como time titular. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Arão, Diego, Arrasca, Everton Ribeiro e Arrasca, na frente do Henrique e Gabigol. Mas eu quero saber, para você, qual será o time titular do Flamengo com o elenco que a gente tem hoje? Né? Para finalizar, notícias aqui do Benfica, né? Finalmente, pessoal, a Operação Cartão Vermelho aí, que está revolucionando o futebol português, que já colocou aí na cadeia por um tempo o ex-presidente Luiz Felipe Vieira, que foi o presidente que trouxe Jorge Jesus para o Benfica, tirou ele do Flamengo e trouxe para o Benfica. Né? Uma outra novidade é que ele continuará sendo investigado, porém, havia um movimento muito grande para que ele fosse expulso do Benfica. O presidente que ficou 17 anos aí no comando do Benfica, havia um movimento forte para que ele fosse expulso, e ontem ele pediu demissão, ou seja, ele não é mais oficialmente o presidente do Benfica. Assume Rui Costa, temporariamente, né? As eleições devem acontecer entre o final de outubro e o início de dezembro,
né? E aí entra uma nova diretoria no Benfica e muda-se tudo. Ou dá-se continuidade com o Rui Costa, que está interinamente na presidência, ele é o presidente do Benfica, ou vem alguma corrente de oposição e outra coisa. Mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque sempre quando me perguntam, eu falo, Jorge Jesus cumprirá o contrato até agosto de 2022 com o Benfica. Não pensem em Jorge Jesus até agosto de 2022 do Benfica. Eu dizia isso com muita segurança, por quê? Porque Luiz Felipe Vieira, né, é grande amigo de Jorge Jesus. Jorge Jesus, quando chegou aqui em Portugal, disse que só veio em função do convite de Luiz Felipe Vieira, porque não deixaria o Flamengo por absolutamente clube nenhum, só veio em função do convite de Luiz Felipe Vieira. A massa adepta benfiquista, grande parte dela não gosta do trabalho de Jorge Jesus, e eu acho que sim, ele começa a temporada, mas se houver uma eliminação nas seletivas para a UEFA Champions League, eu acho que provavelmente ele não continuará, né? Ou trocando a presidência, se ele não fizer uma excelente campanha no português, né? Se ele não conseguir ir bem nas Copas e nas taças, e se ele tiver um desempenho razoável, né? Se ele não tiver um desempenho de topo, né? Trocando a presidência do Benfica, eu acredito que mesmo com o contrato em vigência, mesmo com toda a multa, né, quem chegar e assumir a presidência do Benfica vai querer fazer uma grande reformulação. E com isso, acho que com essas notícias ficam aí realmente imprevisível o que possa acontecer com Jorge Jesus. Com o Luiz Felipe Vieira, ele não cairia, ele se manteria no comando, né? E aí fica uma possibilidade para os clubes brasileiros também. Espero que um dia que o Flamengo, nesse momento, possa estar contando com Jorge Jesus. Eu espero, antes de tudo, que o Renato faça um belíssimo trabalho e que supere, né? E ganhe mais títulos e encante mais do que Jorge Jesus fez. Se até lá ele não tiver conseguido isso, quem sabe aí um dia não podemos ter o nosso mister, o nosso velhinho, comandando o time do Flamengo. Coloque aqui nos comentários. Lá na frente, você gostaria de ver Jorge Jesus de volta? Coloque aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.